Boa noite, meus amigos. Estou voltando com mais um vídeo aqui no canal para falar sobre as curiosidades da Bíblia, tá certo? Algumas curiosidades que a Bíblia nos traz. Hoje eu gostaria de falar no vídeo de hoje sobre Jesus e sobre a sua infância. E a pergunta nossa de hoje é: aonde Jesus passou a sua infância? Então, eu gostaria de relatar desde o nascimento de Jesus. Então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, tá certo? Evangelho de Mateus, capítulo 2 e versículo 1. Eu gostaria de dar uma narrativa hoje sobre o acontecimento dos fatos na ordem cronológica que cada coisa aconteceu, tá certo? O que você vai estar vendo hoje aqui é a ordem cronológica, tudo certinho, como cada coisa aconteceu no seu devido lugar. Mateus 2, capítulo 2, versículo 1 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, Jesus nasceu e vieram magos do Oriente até Jerusalém. Não confunda os magos, meus amigos, com os pastores que estavam no campo ali em Belém, que vieram ver Jesus também. Esses magos saíram lá do Oriente e vieram até Jerusalém à procura de Jesus. E eles não chegaram assim de um dia para o outro. Demorou muito, muito tempo para que eles chegassem para ver Jesus, tá certo? Eu quero que você abra aí também em Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 7. Porque aqui diz que Jesus, ele nasceu em Belém de Judeia. Por que ele nasceu em Belém de Judeia? Porque na verdade os pais de Jesus não moravam em Belém. Eles moravam na Galileia. Eles moravam em Nazaré. Quer ver isso? Então aqui em Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 7. Vamos lá? Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 7. Olha por que ele teve que nascer lá em Belém. Diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então aqui, por causa deste motivo que Jesus nasceu em Belém de Judeia, porque senão ele nasceria aonde? Em Nazaré, na Galileia, porque era lá que José morava, na Galileia, precisamente em Nazaré. Então ele precisou fazer essa viagem, o alistamento, e como Maria já estava grávida com 9 meses de gestação, no nono mês, então Jesus nasceu lá em Belém de Judeia. Como diz José, tanto José como Maria eram da família e da casa de Davi. Então eles precisavam fazer o alistamento lá. Só que eles não moravam mais em Belém de Judeia. Eles estavam morando em Nazaré, na Galileia. Então, por isso que Jesus nasceu ali em Belém de Judeia. Então a criança nasceu
E interessante aqui, eu quero dar um dado aqui para você. Diz que ele foi colocado numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Essa estalagem não é um hotel. Essa estalagem é um porão de uma casa, de algum parente de José ou de Maria. Colocaram eles ali. Esse porão, as casas eram feitas no alto e tinham pilares ali embaixo. Embaixo era o lugar deles colocarem e deixaram os animais à noite, cabrito, vacas. É por isso que ele foi colocado na manjedoura ali, tá certo? Só esse dado que eu gostaria de dar. Eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia aí em Lucas, onde você está, e vá agora para o capítulo 2 e versículo 39. Capítulo 2 e versículo 39. Como eu disse, essa narrativa eu estou dando em ordem cronológica, que aconteceu a narrativa dos fatos, tá certo? Então olha aqui, em Lucas 2,39 diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram da Galiléia para a cidade de Nazaré. O que estava acontecendo aqui? Jesus já havia sido circuncidado e aqui ele vai ser apresentado ao Senhor no templo. Aqui ele tinha 40 dias de vida. É onde acontece lá que Simeão fala sobre Jesus e fala algumas coisas sobre ele, faz até alguma profecia falando acerca de Jesus, tá certo? Então, veja só que eles moravam na Galiléia. Eles não moravam em Belém de Judá. Eles não moravam em Judá, eles moravam na Galiléia, precisamente em Nazaré, tá certo? Eu gostaria que você abrisse aí também agora em Mateus. Vamos voltar lá para Mateus no capítulo 2, onde começamos. Porque no capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente. Presta atenção. Esses magos saíram lá do Oriente e vieram para Israel. Precisamente eles chegaram em Jerusalém à procura do menino, que é nascido o rei dos judeus. Meus amigos, quando eles chegaram ali, já havia se passado vários meses. Então, olha só, como eu disse, não confunda esses magos com os pastores que estavam no campo. Porque quando os pastores chegaram, Jesus ainda estava em Belém de Judeia. Quando os magos chegam do Oriente, Jesus não está mais lá. Jesus está em sua casa, em Nazaré, na Galileia. Tá certo? Então havia passado muito tempo. E até eles encontrarem Jesus, demorou mais tempo ainda. Jesus aqui já tinha entre 6 meses a 2 anos de vida já. Só esse dado que eu gostaria de dar. Agora, em Mateus capítulo 2 e versículos de 19, Mateus capítulo 2, versículos de 13 ao 15. Olha só. E tendo eles quem? Os magos já vieram e já viram Jesus. Tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito eu chamei o meu filho. Então, José aqui foge para o Egito. Lembre-se que o tema de hoje que eu falei, a nossa pergunta sobre a curiosidade é: aonde Jesus
passou a sua infância? Então aqui são versículos-chave para que nós possamos saber aonde Jesus passou a infância dele. Olha só, ele foi mandado para o Egito. Vai para o Egito e fique lá até que eu diga o tempo de você voltar. Então ele ficou no Egito até que morreu Herodes e algumas pessoas ali que queriam matar o menino. Queriam matá-lo. E isso aconteceu, ele fugiu para o Egito para que se cumprisse a escritura. Que escritura? Que foi dito pelo profeta Oséias. O profeta Oséias profetizou que Jesus moraria também no Egito. Abra em Oséias, capítulo 11 e versículo 1. O que diz lá em Oséias, capítulo 11 e versículo 1? Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito eu chamei o meu filho. Então vai para o Egito. Eu quero dizer uma coisa, quero te dar um dado aí para que você saiba. Não pense que José foi para o Egito e ficou lá alguns dias, algumas semanas, alguns meses, não. José ficou no Egito muitos anos. Foi muitos anos que ele ficou no Egito. E qual que é a prova disso? Vamos voltar para Mateus. Vamos voltar para Mateus capítulo 2. E agora os versículos de 19 até o versículo 23. Mateus 2, de 19 a 23. Jesus passou muitos anos no Egito. Olha só. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, o seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho, por divina revelação, ele foi para as partes da Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então olha só, quanto tempo que Jesus ficou ali no Egito? Alguns dias, algumas semanas, alguns meses? Não, como eu já disse. Ele ficou ali vários anos, um período muito grande. Então foi ali, no Egito, que Jesus passou toda a sua infância. Quando ele sai do Egito para voltar para Israel, ele já é grande. Curioso dizer aqui que ele não vai para Judéia. Por que não vai para Judéia? Por que o anjo diz, não, vai para Galileia e ele vai para Nazaré? Porque ele já morava em Nazaré. Ele já morava em Nazaré. Quando Maria estava grávida, José e Maria moravam em Nazaré, quando estava grávida de Jesus. Jesus nasceu em Belém, como eu disse, porque eles precisaram ir lá fazer o alistamento. Então eles voltam para Nazaré. Então Jesus passou toda a sua infância lá no Egito. Com quantos anos que Jesus saiu do Egito e chegou a Israel? Com quantos anos? Ele ficou no Egito pelo menos 10 anos. Quando ele saiu e fugiu para o Egito, ele tinha entre 6 meses até 2 anos de vida. Quando ele volta do Egito, ele já tem 12 anos de idade. E qual é a prova disso? Te convido aí a abrir sua Bíblia. Abra aí em Lucas. Vamos lá, em Mateus. Mateus ainda. Mateus não, é Lucas mesmo.
Vamos aí em Lucas, capítulo 2. Lucas 2. Vamos lá? Lucas, capítulo 2. E o versículos. Lucas 2, versículos 40 a 42. Lucas 2, de 40 a 42 diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. O que esse versículo quer dizer? Quando eles estavam no Egito, meus amigos, jamais eles vieram para Israel para a festa da Páscoa. Jamais. Veja que a Bíblia aqui, Jesus, depois que vai para o Egito, ele aparece com 12 anos aqui em Israel. Por que ele aparece aos 12 anos apenas? Porque quando ele volta do Egito, ele tem 12 anos de idade. Ele já é um pré-adolescente. Tá certo? Então, onde Jesus passou a sua infância? No Egito. Toda a sua infância Jesus passou no Egito. Quando ele sai do Egito e volta para Israel, onde ele começa a frequentar a festa da Páscoa todo ano, ele tem 12 anos. A todos os anos eles iam à festa da Páscoa. Mas quando são esses todos os anos? Depois dos 12 anos. Então, agradecer a Deus aí, agradecer a você por ter me acompanhado em mais um vídeo. Agradecer a você que é inscrito no canal, deixe seu joinha aí, o seu like de gostei. Você que não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo ou de algum outro vídeo que eu tenho gravado aí, se inscreva no canal e me acompanhe aí, para que você possa também aprender algumas coisas sobre essas curiosidades, tá certo? Eu quero já estar dizendo agora que no próximo vídeo sobre a nossa curiosidade, eu vou estar continuando esse assunto. E o nosso próximo vídeo, a pergunta será: onde Jesus esteve depois dos 12 anos, ou seja, dos 13 até os 29 anos? Então, se você já está curioso aí, você me aguarda para o próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.